Obrigado, Bruno. Obrigado, Sérgio. Obrigado aos demais irmãos. E, na verdade, é um prazer, né? Uma satisfação em poder estar compartilhando com vocês a palavra do nosso Deus, né? E crescermos cada vez mais em conhecimento e, acima de tudo, em amor, né? Amor uns aos outros e amor ao nosso Deus. Então, antes de podermos iniciar, né? Vamos fazer uma oração, vamos nos concentrar, vamos inclinar os nossos ouvidos para ouvir a palavra do nosso Senhor e assim podermos preencher o nosso coração com muita alegria, porque a Epístola de Romanos ela traz isso também, né? Na verdade, é um ponto principal que ela traz exatamente sobre a justificação, a santificação e a glorificação. Então vamos orar. Senhor nosso Deus amado, Pai querido, muito obrigado, Pai, por esse momento. Obrigado, Pai, pelo dom das nossas vidas, Deus. Obrigado pelo teu imenso amor, pela tua misericórdia, Pai, que é renovada a cada manhã. Obrigado por teu único Filho, nosso Senhor, Jesus Cristo, Deus. Veio a este mundo, Pai, trouxe as boas novas, o Evangelho, trouxe, Pai, o amor, Pai, um amor que transforma, um amor, Pai, que vai no mais íntimo de nossas almas, Deus. Obrigado, Pai, pelo Espírito Santo que habita dentro de nós, que nos guia, que nos orienta, que nos incomoda, Pai, quando das vezes que estamos exatamente pecando contra o Senhor, Pai. Das vezes que não estamos seguindo os teus conselhos, seguindo o teu caminho. Obrigado pela igreja, Deus, por cada irmão que está aqui. Nos ajuda, Pai, a sempre seguir o teu caminho, buscando fazer a tua vontade, pois o Senhor, Pai, é nossa fortaleza, Deus. Por isso, muito obrigado por tudo. E em nome de Cristo, eu oro e agradeço ao Senhor com um coração cheio de alegria e ser apenas um instrumento da tua palavra, porque é ela que verdadeiramente transforma a nossa vida. Amém. Pronto, Bruno, aqui eu já posso iniciar aqui pelo slide? Posso, né? Vamos lá. Tá vendo aí o slide, terceira aula? Valeu. Bem, meus irmãos, a gente vai aqui iniciar a terceira aula, né? E nós vamos falar um pouco de justificação, que é exatamente a parte final, para a gente dar início à santificação, né? E a gente vai entender que é um processo contínuo, né? A justificação, na verdade, é a graça do nosso Deus, ele não só justifica, como também nos santifica, né? Então, aqui a gente vai dar início, só um momento, deixa eu ver como é que passa aqui. Aqui. E só para poder trazer um pouco da aula anterior, né? A salvação pela fé em Cristo, e relacionar exatamente o tempo, né? O tempo passado, o tempo presente e o tempo futuro, exatamente com a justificação, a santificação e a glorificação. Esse contexto aí a gente já deu no primeiro início, no caso no início, né, que foi um panorama da carta de Romanos, mas eu trago para essa aula também para a gente ter a continuidade, né? A gente está conectado, né? Exatamente sobre esses pontos, relacionar a justificação, tempo passado. Por quê? Porque fomos libertos da condenação do pecado, né? A santificação, tempo presente, nós somos libertos do poder do pecado, né? E glorificação, tempo futuro, libertos da presença do pecado. Ou seja, é um momento que, quando chegarmos na glória, não haverá mais pecado nenhum, né? Um corpo incorruptível, né? Então, eu trago esses três pontos para nós lembrarmos. E aqui, eu trouxe agora o versículo, né? Para a gente ter uma ideia. Ali eu só botei os pontos relacionados à justificação e tempo, justificação, santificação e glorificação relacionada ao tempo, mas eu trago aqui a passagem, né? Para a gente poder exatamente estar conectado e entender exatamente isso, né? Porque é relacionado ao passado. Então, justificação. Romanos 5:1 diz: tendo sido, pois, justificados pela fé,
temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, Cristo, na sua obra perfeita, nos justificou antes mesmo de nós nascermos, né? E aí a gente vê que a parte da santificação, tempo presente, Romanos 6, do 11 ao 12, diz: da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo com que vocês obedeçam aos seus desejos. Interessante que a santificação ela nos traz exatamente a combater o pecado, não permitir que o pecado nos domine. Então, como eu falei anteriormente, a graça de Deus ela só não nos justifica, como também nos santifica, né? Nos traz a essa santificação. E aqui, esse slide também eu fui na aula anterior, né? Mas é mais uma vez trazendo esses pontos importantíssimos para nós sobre justificação. A fonte, Deus e sua graça, né? A base, qual é a base da nossa justificação? Cristo e sua cruz. E o meio, a fé. Então, são 3 pontos basilares para nós entendermos a justificação, o plano perfeito de Deus, né? Então, Romano 3, do 21 ao 26, traz exatamente que a justiça de Deus se revela na cruz de Cristo. Então, tenhamos essa certeza, né? Mais uma vez, que a fonte é Deus e a sua graça não só justifica, como santifica. A nossa base é Cristo e sua cruz. Cristo, na sua obra perfeita, nos trouxe exatamente essa justificação e por meio da fé. O justo viverá pela fé, né? Então, eu trago esses 3 pontos importantes para a gente poder exatamente refletir neles. Cadê aqui? E aí, meus irmãos, nós vamos ver uma parte de justificação, que é a segunda parte, que vai ser o capítulo 5. E após isso, a gente vai ver a santificação, que é a primeira parte, né? Santificação está dividida no capítulo 6 ao 8. Então, a gente vai ver a primeira parte de santificação e a última parte de justificação, que é exatamente o capítulo 5. E no capítulo 5, meus irmãos, eu vou me ater apenas do versículo 1 ao 11, porque ele traz 3 contextos importantes para nós, exatamente sobre esse contexto que a gente já está de justificação, ainda mais contextos, mas devido exatamente ao tempo, devido exatamente à questão da divisão, né, de justificação, santificação e demais temas, eu vou me ater exatamente a só Romanos 5, do 1 ao 11. E aí eu trago para nós o versículo, né? Os versículos do 1 ao 11. E aí eu dividi em 2 partes. Então, na primeira parte, Romanos, do 1 ao 5. O que é que eu trago para nós? Deixa eu só afastar aqui para poder enxergar um pouco. Pronto. Versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que ele concedeu. Na segunda parte, nós temos que, de fato, que é do 6 ao 11, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente alguém que morra por um justo. Haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. E de que forma? Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue,
muito mais, ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele, mediante a morte do seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante que recebemos agora a conciliação. Então, desses versículos do 1 ao 11, a gente vai ver 5 pontos interessantes. E aí eu dividi exatamente pelos versículos, né? As consequências da justificação. Interessante, meus irmãos, que depois de Paulo, né, depois de falar sobre a necessidade da justificação e do meio pelo qual fomos justificados, ele agora vai nos trazer exatamente sobre os frutos da justificação, né? E aí, esses pontos são bastante interessantes para a gente poder exatamente entender exatamente que a justificação, né, a santificação e a glorificação é um plano perfeito de Deus para que pudéssemos ser resgatados, pudéssemos voltar para Ele, né? E aí nós temos, versículo 1, temos paz com Deus. No versículo 2, dividido em duas partes, A e B. Na parte A, estamos firmes na graça. E na parte B, nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Do 3 ao 8, também nos gloriamos nas tribulações. E a gente vai entender melhor sobre essa palavra aí, tribulação, tá certo? Nós seremos salvos por meio de Cristo. Nós seremos salvos por meio de Cristo. E aí a gente vai ver os 3 tempos da salvação. E por fim, deixa eu baixar um pouquinho aqui para eu poder. Nós nos gloriamos em Deus. E aí a gente vai ver cada ponto desse, para a gente poder exatamente entender melhor. Me desculpe que eu estou um pouco fanhoso, que eu estou um pouco gripado, e aí eu preciso também estar tomando um pouco de água para poder melhorar a garganta. Então vamos lá. Então, as consequências da justificação. Temos paz com Deus. Nós compreendemos e entendemos que a paz, a busca pela paz, né, ela é uma obsessão universal, né? De qualquer pessoa, de qualquer ser humano. Tanto no âmbito pessoal, familiar, industrial e até global, né, de uma forma internacional, todo mundo busca uma paz, né? Mas para nós cristãos, muito mais fundamental do que todas estas, né, pessoal, familiar, industrial, internacional, é a paz em Deus. É o relacionamento de reconciliação com Ele, o qual se constitui na primeira bem-aventurança da justificação. Então, fomos justificados e automaticamente nós fomos reconciliados com Deus, né? Esta é a essência da paz que, segundo anunciamos, né? Uma paz que vem exatamente do nosso Deus. Uma paz que Ele nos chama a desfrutar em toda a plenitude. Uma paz que Ele nos chama a vivenciar aqui, junto com os demais irmãos, junto com demais igrejas, junto exatamente de trazer a paz para nós, né? E a gente vê que tenhamos paz, uma paz que vem de Deus, né? Uma paz que não é uma paz humana, mas uma paz que nos leva a entender, nos leva a acreditar e nos traz a esperança, exatamente de que quando fomos justificados, nós nos reconciliamos com Deus. Então, como colocado, né? Primeira bem-aventurança da justificação, né? De trazermos essa certeza para o nosso coração.
de que a paz de Deus é exatamente que nós reconciliamos com Ele. Nós agora podemos desfrutar dessa volta no seio de Deus, né? Dessa volta do nosso Deus nos protegendo de uma forma realmente que nos traga paz, que nos traga alegria. E Ele deseja isso. Ele deseja que tenhamos essa paz em plenitude. E aí vamos ver aqui o segundo ponto. Nós... Eita, não. Desculpa. Passei demais. Acho que isso sim. Desculpa. Agora vai. Acho que essa é a primeira. Foi. Desculpa aqui pelo que eu apertei. Não, então a gente vai ver o segundo ponto, meus irmãos, que eu dividi, né? O versículo na parte A e na parte B. Na parte A, estamos firmes na graça. Essa graça a qual obtivemos acesso ou fomos introduzidos, né? O cristão justificado, ele desfruta de uma bênção muito mais grandiosa do que uma simples aproximação periódica de Deus, né? Ou podemos dizer uma audiência ocasional com o rei, entende? Então, é muito mais de que apenas marcar uma audiência, você marcar, eu só vou ter meu tempo com Deus no final de semana, eu só vou ter meu tempo com Deus nas dificuldades. Não, mas é algo que nos envolve completamente. É uma relação de intimidade, é uma relação que nos traz exatamente assim, ó, que Deus, ele nos trouxe para junto dele, né? Fomos introduzidos, exatamente isso. Deus nos pegou e trouxe para junto dele, né? Então, a nossa relação com Deus, que nos possibilita a justificação, eu destaquei um ponto aqui bastante interessante, que ela não é esporádica, né? Ela é contínua, ela não é precária. Deixa eu ver aqui, porque aqui eu não estou vendo. Só um momento, meus irmãos, que eu não estou enxergando aqui direito. Deixa eu voltar aqui. Tá um pouquinho aqui no... Pronto, daqui eu vou ver. Que a nossa relação com Deus, né, que nos possibilita que é possibilitada pela justificação, ela não é esporádica, mas é contínua, não é precária, mas é uma relação segura. Deus nos chama para esse nível de relacionamento, né? Não é qualquer momento, não é um momento esporádico, mas ser contínuo, ser exatamente seguro, ser exatamente de sermos abraçados por Deus, né? Amados por Deus, Deus cuidando de nossas vidas, Deus sendo zeloso com as nossas vidas, né? Então, estarmos firmes na graça é entendermos essa relação que Deus quer conosco, uma relação contínua e uma relação segura, através exatamente do que a justificação ela nos possibilita. Na parte B, na parte B nós temos: nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E é uma expectativa jubilosa, meus irmãos, e confiante, que se baseia nas promessas de Deus. Como vimos no caso de Abraão, né? Então, Deus, na sua plenitude, fez todo o plano de salvação e traz para nós exatamente esse ponto magnífico, que é exatamente de termos a esperança da glória de Deus, através das suas promessas, que são realmente realizadas, onde Deus cumpre com a sua palavra. E aí uma pergunta: qual deve ser o objeto da nossa esperança? A glória de Deus. Seu radiante esplendor, né, que um dia se manifestará de toda a sua plenitude.
E aí a gente vai entender exatamente isso quando nós estivermos na parte de glorificação. Um corpo incorruptível, um corpo sem pecado, né? Um corpo sem manchas. E aí a gente entende exatamente que esse plano de Deus para nossas vidas é algo de nos levar exatamente a quebrantar os nossos corações, a refletir exatamente sobre as nossas vidas, de um Deus tão supremo, perfeito, santo e santo, traz para próximo de si o ser humano, nós, pecadores limitados. Mas de que forma ele traz isso? Nos justificando através do seu Filho, né? Nos santificando no processo de santificação que a gente vai ver mais à frente, que faz parte desse plano de Deus, até chegarmos à glória eterna. Então, é algo assim esplendoroso, como tem logo no início aqui, né? É uma expectativa jubilosa, tenhamos júbilo, né? E confiança nas promessas de Deus, né? E a glorificação vai ser exatamente isso, né? Então, vejo quanto que o objeto da nossa esperança sempre deve ser exatamente a glória de Deus. Essa glória radiante, esplendorosa, o Deus santo, soberano e que nos ama com plenitude, verdadeiramente. Tentando passar aqui. Deixa eu ver se ele vai passar. Passou. Vamos ver aqui agora o terceiro ponto, meus irmãos. Também nos gloriamos nas tribulações. Essa passagem que a gente vê de Romanos 3 ao 8, que tem lá falando sobre tribulações, essas outras duas passagens, em João 16:33 e Atos 14:22, a palavra aflição, né, que é exatamente está em João, e tribulação, que está exatamente em Atos, essas três passagens, né, esses três momentos, essa palavra ela vai ter o mesmo significado. E a gente vai entender o que é que significa, né? Então, em João 16, versículo 33 diz: Eu lhes disse que essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Em Atos 14:22, deixa eu colocar aqui. Em Atos 14:22 diz: fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Então, as tribulações, nesse contexto aí, meus irmãos, os sofrimentos, não estão relacionados às experiências humanas que nós temos de frustração, dores, privações, desapontamento, por exemplo. E aqui eu coloquei para nós. Essa palavra, literalmente relacionada a tribulações, ela está indicando ali para nós, significando pressões. Ou seja, refere-se especificamente à oposição e perseguição por parte de um mundo hostil. Ou seja, a hostilidade que o mundo tem exatamente por seguirmos Jesus Cristo, por compartilharmos da sua palavra, por compartilharmos do evangelho, né? E aí, qual é a atitude que se espera dos cristãos em face dessas tribulações? Devemos nos regozijar, né? Nelas reconhecendo que por detrás do sofrimento existe uma racionalidade divina, ou seja, existe um plano divino diante de todas essas atribulações que passamos, né? Um sofrimento que nos conduz à glória e nesse meio tempo nos leva à maturidade. Então as pressões elas vão surgir, meus irmãos, sempre, a cada momento da nossa vida, quando compartilhamos a palavra de Deus, quando pregamos sobre ela, quando buscamos ter o caráter de Cristo, quando buscamos ter atitudes de um cristão, né? Então, essas pressões, né, de um mundo que, além de muitos outros pontos que a gente vê pelo mundo, de oposições, de perseguições por cristãos, né?
cristãos que são perseguidos, cristãos que sendo mortos porque estão pregando o evangelho, né? Então, Deus nos chama a exatamente nos regozijar. Mas aí a gente pode pensar assim, mas como? Se alegrar com a dor, não é o ponto de se alegrar com a dor, mas é nós entendermos que todo o plano divino passa por todo esse processo, né? Então, o processo do sofrimento nos conduz à glória. Cristo passou por sofrimentos. Cristo, enquanto esteve aqui, sofreu e foi exatamente, chegou à sua maturidade, né? E nos chama também essa maturidade. Cristo foi exatamente lapidado. E é isso que a justificação nos traz exatamente a gente entender que as tribulações, elas acontecerão em nossa vida e devemos ter o entendimento que é uma racionalidade divina, ou seja, existe um plano divino por trás disso e nos alegremos. Nos alegremos de que estamos passando por situações porque estamos pregando o evangelho, porque estamos vivendo como cristãos, né? E aqui a gente vai ver o quarto ponto, meus irmãos. Nós seremos salvos por meio de Cristo. E aí a pergunta, nós seremos salvos? Mas nós não já fomos salvos quando nos batizamos? E é interessante exatamente sobre o tempo, né, da salvação. Até esse ponto, Paulo destacou o quanto Deus fez por nós através de Cristo. Nós fomos justificados, né? João 5:24 diz: Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. E aqui eu trago para nós, meus irmãos, os três tempos da salvação: passado, presente e futuro. Passado, fomos salvos através da morte de Jesus Cristo, né? Presente, somos salvos no batismo e permanecendo na fé após o batismo, né? E o futuro, seremos salvos na segunda vida de Cristo. Seremos salvos da ira de Deus. A justificação, ela nos trouxe reconciliação. Não foi isso que nós vimos? E quando nos reconciliamos com Deus, nós ficamos exatamente salvos, né, da ira de Deus, né? Então, seremos salvos na segunda vinda de Jesus. Então, é interessante nós podermos analisar a salvação nesses três tempos, né? E podemos entender, né, que fomos salvos através da morte de Jesus, somos salvos nesse momento, no momento que a gente vive, nesse tempo, tempo presente, através do batismo e permanecendo na fé. E no futuro, seremos salvos na segunda vinda de Cristo, né? Da ira de Deus. E o último ponto, meus irmãos, nós nos gloriamos em Deus. E aí eu trouxe esse ponto que eu até destaquei aqui no livro, de podermos entender, né? Os judeus, eles glorificavam, né? Tinham, os judeus, eles se gloriavam, né, em Deus, mas sim de uma forma como Deus fosse um objeto para eles, né? Eles tinham um orgulho, né, de ter o Deus ao lado deles, né? E essa exultação do cristão, ela é completamente diferente, porque a nossa postura, ela deve ser diferente. Nós nos gloriamos em Deus por entender quem nós somos, pecadores, limitados, falhos. E um Deus santo, poderoso, soberano, nos justificou através do seu único filho. Então, nós entendemos, né, que nos gloriamos em Deus trazemos exatamente que nós reconhecemos que somos pecadores, que nós estávamos destituídos da glória de Deus, afastados completamente de Deus, inimigos de Deus. Mas Deus, no seu plano de salvação, nos justificou e nos reconciliou com Ele.
É nisso que nós, como irmãos na fé, como cristãos, devemos trazer, porque devemos nos gloriar em Deus. Por entendermos que nós não tínhamos nenhuma capacidade de nos salvar. E foi o plano de Deus, né? A escolha de Deus de nos justificar e nos salvar. Nesse processo vai vir exatamente a santificação para a glória eterna. Então, nesse contexto, meus irmãos, eu concluo a parte de justificação para nós, né? E esses pontos só se atém aí? Não, ainda tem muitos outros. Mas eu trouxe esses 5 pontos para a gente poder exatamente refletir que a graça de Deus não só nos justifica, mas também nos glorifica, né? De trazer que a justificação ela faz parte de um processo perfeito do plano de Deus para nossas vidas. E que não somos merecedores, mas Deus nos escolheu nos amar. Então, sobre esse ponto de justificação, a gente conclui. E aqui eu passo agora sobre o ponto de santificação. E a gente vai ver a primeira parte. Santificação está entre os capítulos 6 a 8. Nesse momento, nessa primeira parte, eu só vou me ater exatamente no capítulo 6. E aí eu trago essa citação de John Wesley, né? Deixa eu afastar um pouquinho aqui para eu poder ver. Que ele diz, né? A conversão tira o cristão do mundo. A santificação tira o mundo do cristão, né? Conversão, transformação, né? Mudança. Então, a conversão tira o cristão do mundo. O que é que significa isso para nós? Quando você, eu, você, lemos essa frase, a conversão tira o cristão do mundo e a santificação tira o mundo do cristão. O que é que nós devemos refletir nela, né? Sobre conversão e santificação. E aí eu trouxe para nós, só para a gente poder entender melhor o significado dessas palavras, né? Santo, né? Puro, perfeito, incorruptível, verdadeiro, autêntico, sincero, imaculado, impecável, perfeito, real. Deus. Deus é santo. E Deus é todos esses atributos que nós estamos vendo aqui agora. Já a santificação, né? É a palavra hebraica geralmente traduzida por santo, que corresponde à palavra grega também, que na origem significa simplesmente separado, né? Santificação, né? Então a gente vê que santo é um atributo perfeito para Deus, né? Puro, perfeito, incorruptível, real, imaculado, verdadeiro, autêntico, né? Santificação, simplesmente separados. Eu trouxe também para nós o significado de conversão. Eu trouxe esses 4 significados, né, para a gente poder entender melhor o contexto. Conversão, ação é efeito de converter ou converter-se, quando a coisa passa a ser outra, né? Transformação. Ação de alterar e ou modificar um sentido, um caminho ou a direção. Ação é efeito de mudar a religião, né? Opinião, ponto de vista, hábitos, costume. Mas eu trago para nós aqui que conversão nos cai perfeitamente relacionado à transformação. Então, para nós como cristãos, seguir o caminho da santificação, precisamos ser convertidos. Precisamos nos transformar. E aqui, meus irmãos, eu trouxe também na outra aula, foi exatamente sobre o objetivo de Paulo, foi logo no início, né? Foi da parte da condenação, né? Que Paulo, ele antes de demonstrar que tanto os judeus como os gentios podem ter acesso à salvação, ele precisava provar que tanto um quanto o outro necessitavam dessa salvação, né? Então, Paulo ele tinha uma missão bastante árdua, não é verdade? Porque ele precisava provar que tanto judeus como gentios eles necessitavam da salvação, né?
E aí, Paulo, nesse contexto, meus irmãos, Paulo vem pintando um quadro do povo de Deus da seguinte forma, né? Justificados pela fé, firmes na graça de Deus, regozijam-se na glória de Deus. Isso com certeza deve ter mexido muito com os judeus. Também deve ter mexido muito com os gentios, né? Então, justificados pela fé, firmes na graça, né? Na graça de Deus, regozijem-se na glória de Deus. São pontos que, assim, Paulo trouxe e trouxe também pontos bastante interessantes. E aí, em Romanos 6, meus irmãos, do 1 ao 23, Paulo ele enfatiza sobre um ponto: libertos do pecado, né? Ele retrata que a graça está aumentando e a graça está reinando, né? Que a graça aumentando e a graça está reinando. A graça de Deus, né? Ele retrata a graça aumentando e a graça reinando. E aí, Paulo, ele dá um incrível triunfo da graça em Romanos 5, do 20 ao 21. Veja o que ele diz. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. A fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também na graça reine pela justiça para conceder a vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, quando Paulo começou esse contexto, meus irmãos, parece que Paulo ele deu um salto da justificação para a glorificação, sem passar por qualquer estágio intermediário, o que tange a santificação, né? E isso gerou exatamente críticas a Paulo, né? E aí Paulo, ele, com toda a sabedoria, né? Com todo o pensamento divino, né? Pelo Espírito Santo, a resposta de Paulo aos críticos é que o Deus da graça, ele não somente perdoa os pecados, mas ele também liberta de pecar. Porque a graça, além de justificar, também santifica, né? Então, foi essa a proposta de Paulo. E aqui no próximo slide, eu coloquei exatamente isso, né? Que a graça, ela nos une a Cristo e nos inicia exatamente em um processo, né? Escravos da justiça, do 15 ao 23. E aí eu queria compartilhar com você exatamente sobre esse ponto de escravos da justiça. Só um momento. Eu deixei aqui separado. Deixei aqui, cadê? Poxa, deixa eu parar aqui. Mas eu vou achar. Eu vou achar. Deixa eu dar continuidade e aí, quando os irmãos estiverem falando, eu vou pesquisar aqui. Então, sobre esse ponto, né, escravos da justiça, a gente vai ver pontos bastante interessantes, porque é que Paulo estava exatamente falando sobre escravos da justiça, né? Então, o fato fundamental da tese de Paulo é que nós morremos para o pecado, né? Nós não estávamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça, né? A lei por si só, né, ela não trazia a justificação, a não ser que fosse perfeito na sua execução, né? Executar perfeitamente a lei, né?
E aí Paulo trouxe exatamente essa proposta, né? Ele trouxe exatamente esse ponto que agora, ó, não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça de Deus. Então a pergunta, como foi que morremos para o pecado, né? Foi através do nosso batismo, que nos uniu a Cristo em sua morte. E aí eu trago para nós exatamente essa passagem. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte, né? Romanos 6:3. E essa outra passagem de João 17:17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, meus irmãos, o processo de santificação é quando estamos alicerçados, fundamentados na palavra do nosso Deus, né? E ele vai exatamente nos ensinar a viver uma vida de santificação, que santificação pode nos trazer exatamente a correlação de santificação, lutar contra o pecado. Santificação, combater o pecado dia após dia. E esse processo de santificação será enquanto estivermos aqui nesse mundo. Porque ainda não chegamos à glória eterna, no corpo incorruptível, né? Cristo não chegou ainda na sua segunda vinda, né? Então, quando eu trago exatamente essa passagem para nós, João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, o processo de santificação, meus irmãos, estarmos em ouvir e nos aprofundar na palavra de Deus. Estarmos em todos os dias, a cada momento, lutar contra o pecado, lutar contra a nossa natureza humana. Tiago fala, né, que não devemos ser apenas ouvintes da palavra, e sim praticantes dela. E aí está exatamente o processo de santificação. É exatamente aí que a gente entende que fomos justificados por Deus, nos reconciliamos com Ele, e Ele nos chama a viver uma vida de santidade para chegarmos até a glória eterna. Então, esse contexto, meus irmãos, está em 42 minutos aqui, eu estou olhando aqui no cronômetro, é que trago para nós, né, de concluirmos a respeito de justificação, de entendermos que esse plano perfeito de Deus começou nele e termina nele, né? Como nós vimos na parte do panorama, né? Na parte do panorama exatamente da carta de Romanos, Deus é o início, é o meio, que é o agente e ele é o fim. Então Deus inicia, ele age e quer nos levar até ele, né? Deus é o agente principal de todo esse plano de salvação. E a pergunta, por que é que ele fez tudo isso por nós? Porque ele nos ama. Porque se não existir o amor de Deus por nossas vidas, que sentido teria todo esse plano perfeito de salvação para as nossas vidas, né? Então eu trago essa certeza, essa convicção para as nossas vidas, que estamos no lugar certo, no momento certo, e chegaremos no lugar perfeito, que é exatamente a glória. Bem, meus irmãos, aqui eu concluo a parte que foi de justificação e eu iniciei a parte de santificação, que foi apenas o capítulo 5. E como eu informei, né, eu só fiquei na parte do versículo 1 ao 11, porque o contexto é muito maior e tem muito mais conteúdo para a gente poder exatamente compartilhar. Mas devido exatamente ao tempo, devido exatamente ao tempo das aulas também, né, não é possível. Mas eu quero trazer para nós essa convicção e essa certeza que o nosso Deus, no seu plano perfeito, ele nos justifica, nos santifica e vai nos glorificar eternamente. Amém? Obrigado, viu, meus irmãos? Obrigado por esse momento. Aí eu passo a palavra, né, para o Sérgio ou para o Bruno para continuar aí.
Obrigado, William. Só vou pedir se você puder cancelar a apresentação. Certo. E aí Excelente. eu vou abrir para perguntas. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, pode erguer a mão ou abrir o microfone e começar, tá bom? Muito obrigado. Bruno? Eu fui procurar a mãozinha aqui, eu não estou achando a mãozinha aqui no Zoom. Eu falei mãozinha, o Bruno ergueu uma mão desse tamanho. Vai lá, Bruno, fica à Desculpa, vontade. já mexi. Reações aqui, ó. Já mexi não sei quantas vezes, eu esqueci dessa mãozinha. Bem, William, muito obrigado, viu, pela aula. Eu tive pensando assim, foi inevitável pensar que todo esse texto ele foi produzido por um homem, né? Foi o apóstolo Paulo. E tudo isso que ele registra nessa carta para ajudar uma audiência romana que provavelmente estava passando por perseguições, sofrendo, como você disse, né, enfrentando tribulações num contexto ali muito complicado do Império Romano, a gente percebe que, na verdade, Paulo ele também passou por um dilema, ele passou por uma mudança de paradigma no seu entendimento de quem que era Deus, né? Como fariseu, ele tinha um projeto, ele veio de todo um ensino com Gamaliel e com todo o repertório que ele tinha, o conhecimento, um homem que transitava, né? Por mundos ali daquela época, o romano, o mundo dos judeus, muito capaz intelectualmente, e como um judeu fervoroso, né, da linhagem dos fariseus, porque ele foi treinado para isso teologicamente, ele tinha essa capacidade, eles tinham um projeto de santificação da nação de Israel. Uhum. E a maneira como eles queriam atingir essa santificação era resgatando a prática da lei mosaica e resgatando rituais de purificação mesmo, né? Por isso que eles eram tão clínicos e cirúrgicos na prática da lei mosaica, né? Eles levavam a sério mesmo e todos os rituais. E eles acreditavam que quando o Messias voltasse, eles seriam recebidos de uma maneira gloriosa e honrosa pelo Messias. Muito bom, meus servos fiéis. Vocês, de fato, conseguiram preparar o povo para a minha vinda. Só que quando Paulo ele ouve que o Messias é esse tal de Jesus que morreu numa cruz, mas jamais que ele acertaria uma ideia dessa. Porque na visão dele, né, como muitos judeus no primeiro século, o Messias ele viria como um rei, né? É o rei Davi, incorporado, né? Assim, com todo o seu esplendor, para de fato seria um rei físico com um reinado físico e que expulsaria os romanos da Terra Prometida para que de fato eles pudessem vivenciar as promessas de Deus na Terra Prometida. Só que quando ele ouve que, eu não quero me prolongar aqui, mas isso realmente assim me chama muita atenção, quando ele ouve que o Messias morreu na cruz, ele fala, vocês estão loucos, né? E aí é onde começa, o que justifica as perseguições, de fato ele ia lá, arrastava os cristãos das suas casas, prendia, ele estava lá dando o aval no apedrejamento de Estevão, como a gente sabe, né? E no caminho de Damascus, é quando realmente acontece a grande mudança de uma visão que Paulo tinha de tudo, assim. Porque ele achava que ele estava sendo o justo por meio da sua prática religiosa. Ele achava que se o Messias o visse, o Messias o elogiaria.
Mas não é isso que acontece no encontro dele com o Cristo ressurreto, né? Ele fica cego, ele perde a visão, ele perde todos os sentidos, né? E ele é praticamente humilhado. E ele é questionado pelo Messias. O que ele estava fazendo? Quando Paulo ele percebe, então, que não é a justiça pessoal dele que o faria entrar no reino de Deus, mas que era a justiça desse ser que tinha se revelado para ele. Esse era um ser justo, íntegro, perfeito, todas aquelas qualidades que você colocou lá em santo, imaculado, incorruptível, e que era por meio da santidade desse ser que foi crucificado, pregado numa cruz, desse Deus que se tornou homem, né? E entregou a sua vida para a humanidade, para o perdão da humanidade. Quando Paulo entende isso, tudo muda na visão dele teológica. Escrever Romanos é uma tentativa de explicar esses princípios e todos esses elementos que vão mudando na cabeça do apóstolo a partir do encontro que ele tem com o Cristo ressurreto. Então não era mais eu, Paulo, só era possível alcançar a Deus por meio desse Cristo, né? Que havia vindo e havia feito tudo aquilo pela humanidade. E era por meio da fé nesse Cristo e na fidelidade desse Cristo que nós teríamos a possibilidade de um dia sermos justificados e santificados e glorificados no retorno dele. Então, Paulo, ele sabia do que ele estava falando porque ele sentiu na pele tudo isso, né, que ele tenta esmiuçar na sua carta aos Romanos para encorajar aqueles irmãos e irmãs a permanecerem firmes na fé no momento de tribulação, né? Enfim, desculpa, mas tudo isso que você trouxe hoje me inspirou a lembrar dessas coisas que são tão especiais. Amém. Legal. Antônio, por favor. Obrigado. Bem, de novo agradecer, William, pelo seu trabalho, pela aula de hoje, e o que me chamou bastante atenção é a questão que você explanou sobre a tribulação, né? Para mim é muito importante entender as diferenças do que significa qualquer tipo de tribulação que a gente sofra por causa do Evangelho, né? E que, no meu parecer, algumas vezes é fácil a gente confundir sobre dificuldades da vida na qual a gente mesmo planta, né? Então, eu sinto que é uma dificuldade, muitas vezes, a minha, e acho que de outras pessoas também, de entender que essa tribulação que a gente encontra nas Escrituras é por causa do Evangelho, né? Como a gente observa aí no planeta, em alguns lugares ainda, pessoas sendo literalmente perseguidas até pelo Estado, né? Quando elas anunciam a notícia da salvação através de Jesus Cristo, né? E isso, para mim, é muito desafiante, né? E me faz lembrar de que quando Cristo fala que os dias são maus, né? Ou seja, a vida, ela está inserida já num certo grau de dificuldade, né? Desde que a gente nasce até o final da nossa vida, nós vamos ter dificuldade. Mas essa tribulação que as Escrituras estão falando não é essa, né? Enfim, e algumas vezes a gente realmente troca os pés pelas mãos e algumas vezes complica bastante a vida, né? Mas não tem nada a ver. Então, uma das coisas que eu gostaria de te agradecer bastante por você ter levantado esse ponto, eu acho que é muito esclarecedor, muito importante para a gente poder entender, nós cristãos, o que significa realmente essa tribulação, que é motivo de honra, né? Como as Escrituras falam, sofrer esse tipo de tribulação por anunciar Jesus é motivo de alegria, inclusive, né? A outra coisa aqui que eu gostaria de comentar é que toda vez que você se emociona aí do outro lado, quando você fala sobre Deus,
Eu aqui do lado de cá também me emociono, tá? Então eu sigo junto aí na sua emoção, falar de Deus sobre alguns aspectos da sua graça. Eu concordo com você, extremamente emocionante. Muito obrigado. Eu que agradeço, Antônio. E quando você está tocando nesse ponto, realmente eu tinha uma ideia de que as tribulações era exatamente isso aí que você está dizendo, né? As tribulações das dificuldades diárias, pessoais, né? E você vê que as escrituras ela vai mais profundo do que isso, né? Eu quando estava lendo exatamente sobre esse contexto, eu estava imaginando como é que Paulo, né? Como é que está? Eu acredito plenamente que o coração de Paulo estava sendo sereno no momento que ele estava indo exatamente para ser executado, né? Porque Paulo estava exatamente convicto de tudo, né? Então, essas tribulações, ela tem esse propósito também, né? Esse plano divino também de nos trazer maturidade, né? De podermos enxergar esses pontos aí que, desculpa, você falou. E isso nos traz assim mais convicção, né? Então, nos transforma verdadeiramente, mas também nos traz uma serenidade diante que, se Cristo passou por esses sofrimentos, né, por essas tribulações, outros homens da Bíblia passaram por situações também que nós nem chegamos perto por causa do Evangelho, e como nós também não iremos passar, né? Como outras pessoas que pregam o Evangelho também não estão passando, né? Então, falar sobre Deus não é fácil, né? É bastante difícil, principalmente quando a gente entende a graça. Mas eu sou forte, sou forte, sou duro, mas quando se fala exatamente assim de Deus e alguns aspectos bem mais profundos exatamente sobre esse amor, toca realmente, né? Não estou aqui fazendo chantagem emocional ou qualquer coisa desse tipo, não. Mas é por exatamente estar envolvido, né? E como eu comecei a ler a Romanos, eu estava até compartilhando com os irmãos que ainda falta muito, porque tem muita coisa para ensinar, né? Na verdade, Romanos está lá e falta a gente se aprofundar cada vez mais. Mas obrigado, Antônio, pela sua observação, e realmente é isso mesmo, né? Concordo com você plenamente. Legal. Léo, por favor. Obrigada. Gostei muito, ajudou a entender a questão assim, que Deus está contente com a gente, né? Assim, quando estamos salvos, né? Quando Deus dá o sangue de Jesus para nós, então ele passa a ficar feliz comigo. Eu não preciso mais impressionar Deus, ele está contente comigo, né? Então isso me chamou bastante atenção, assim, porque eu acho que, querendo ou não, a gente sempre tem essa vontade de querer ser perfeito com Deus, né? Assim, nossa, não é que a gente não deva melhorar, mas é da nossa natureza, né? A gente quer essa busca pela perfeição em algum aspecto da nossa vida. Todos nós temos isso dentro de nós, eu sinto isso. Então, me ajudou bastante, assim, foi bem libertador. E outra coisa que eu achei interessante também, que ele fala do sofrimento, que eu entendi, é que o sofrimento é porque eu estou salva, não é para que eu seja salva. Então, quando eu não era cristã, não tinha sofrimento nenhum. Eu estava no mundo, eu entrava na corrente do mundo. Então, a partir do momento que eu me tornei cristã, começou a tribulação. Ué, por que será, né? Parece que tudo ficou contra, né? Mas normal, né? Faz parte. Agora eu entrei na luz, né? Agora eu enxergo Jesus. Então, Amém. trabalho, né? Bem-vindo. Tudo assim, a sua volta parece que está contra você, né? Aquele chefe que te tratava super bem já não te maltrata. Então, eu entendi isso, que assim, esse sofrimento, que até fala leves e momentâneos, né? Eles são porque houve um processo, uma mudança no mundo espiritual comigo. Deus colocou algo lá e o mundo espiritual não gostou e não gosta e nunca vai gostar, né? Então, isso entender o porquê do sofrimento, para mim, faz diferença. Então, eu vou ficar mais leve, né? Mais feliz. E foi justamente nesse processo da sua explicação aqui que eu consegui enxergar. Eu nunca tinha pensado nisso assim.
parece uma coisa que fica pesando na gente emocionalmente, né? E uma coisa que o Bruno falou aí também, né, que eu achei interessante, me lembra uma coisa que Jesus fala, né, que ele veio para que os cegos vejam e para que os que veem fiquem cegos. Então, é isso, né? Essa questão de entender Deus, não dá para entender, né, Deus, assim, como falar, ninguém explica Deus, porque não explica mesmo, assim, mas quem quer, como você colocou tudo aqui, né? Isso faz muito sentido e muita gratidão no coração para a gente que reconhece os nossos pecados, que sabe assim, nossa, Deus me perdoou e agora esse processo de glorificação é muito importante para a gente que consegue visualizar, né? Então, você coloca de um jeito, você explanou de um jeito que abre a cabeça. Porque eu acho que assim as pregações, muitas vezes, que tem no culto, são excelentes, mas às vezes você não pode, ali não pode ser falado, porque você está falando para um público, né, de pessoas, não que essa pregação não possa qualquer pessoa ver, né, mas eu acho que isso dá mais, a gente tem mais liberdade de explicar para as pessoas que estão na igreja e o tempo que a gente também está na igreja, né, então isso tudo faz muito sentido, né? Como o Bruno falou ali, né? Da onde o Paulo estava, o momento que ele estava vivendo. Então, Deus vai ajudando a gente a entender, né? Então, achei muito bom, assim, muito obrigada, viu? Achei que traz uma alegria, e isso que você falou, alegria. Dá uma alegria diferente, né? Não é a alegria desse sorriso, é uma alegria assim, inexplicável, né? Não vai mudar conforme o tempo e o ambiente, né? Essa alegria não muda, ela fica lá dentro do coração da gente, né? Amém. Obrigada. Eu que agradeço. Legal. Claudião, pode perguntar. Cláudio, o microfone. William, quero te agradecer aí pela aula aí. Eu não participei das anteriores, né? Mas eu achei bem bacana essa ideia, né, que você passou sobre justificação, santificação e glorificação, né? E um ponto que eu achei interessante aqui foi quando você falou qual deve ser o nosso objeto de esperança, que é a glória de Deus. E é interessante isso para nós cristãos observar, né? Porque às vezes a gente chega na igreja com uma ideia de uma esperança de uma vida melhor, né? Pô, vou ficar rico, vou comprar um carro do ano, vou comprar uma casa, vou casar. E na verdade não é nada disso, né? O nosso objetivo tem que ser glorificar a Deus, né? A glória de Deus. E se a gente entende isso profundamente, a coisa fica mais leve até quando você passa pelas tribulações, né? Porque me fez até lembrar de 1 Pedro 4, quando Pedro fala sobre isso, né? Para a gente se sentir feliz quando sofrer por algum tipo de situação, né? E aí você coloca essa esperança em Deus, fica mais fácil. Fala, pô, legal, vale a pena sofrer. Amém. Vale a pena passar por lutas, vale a pena fazer a vontade de Deus, né? Porque isso glorifica o nome dele. Então, eu achei legal esse ponto que você falou das consequências da justificação, né? Eu acho que nós, cristãos, temos essa oportunidade de glorificar Deus mesmo nas dificuldades. Que a tendência é criticar, a tendência é apontar o dedo, você olhar para as pessoas, eu estou assim por causa do fulano, do ciclano. E, na verdade, não. Você está aqui para enfrentar. Jesus disse isso, né? Vocês vão sofrer nesse mundo. Então, Jesus ele é muito verdadeiro com a gente, né? A gente é que, às vezes, não quer ouvir a verdade de Jesus, né? Ele falou assim, olha, não estou para enganar ninguém aqui. Você vai sofrer, você vai ser perseguido, você vai passar por lutas, mas fica firme porque eu venci o mundo. Uhum. Né? Então, a glorificação nossa vai ser esse futuro, né? Ao lado de Deus. Então, obrigado aí. Eu vou assistir as anteriores para eu ter um discernimento melhor do que você passou, mas eu achei legal esse ponto. Obrigado. Amém. Eu que agradeço. Irmão, eu não sei seu nome, só está como Edmilson, por favor.
Bom, obrigado aí, o William. Muito bom, né? Gostei muito do que você passou e eu fiquei pensando ali quando você fala da escritura de João 17, né? Que a gente vai... que a palavra vai nos ajudar, vai nos levar, né? Eu fiquei pensando aqui o quanto é importante entender, né? Que a gente está realmente num processo aí de justificação, né? Mas entender toda a graça, né? É muito bom entender essa graça de Deus. Mas a importância da Bíblia, né? Nas nossas vidas. Eu fiquei pensando aqui, você falou alguns pontos que eu achei bem interessante, eu também não assisti as outras aulas, mas você fala da fonte de Deus, a base é Cristo, né? E por meio da fé, né? Que a gente vai alcançar isso. Então, me fez refletir bastante, né? Nesse ponto e quero agradecer. Agradecer mesmo, foi muito bom. Traz aí sempre um ponto mesmo para a gente refletir e buscar entender mais, né? Quanto que Deus realmente é tão bom para cada um de nós, né? Quando fala ali que a gente merece, a gente recebe a graça, mas que a gente iria merecer a ira de Deus, e você falou algo, acho que é bem interessante, que é a segunda vinda, para as pessoas que ainda não conhecem a Deus, realmente é algo muito sério, né? Que realmente Deus ele vai aplicar a justiça dele, né? E eu fiquei pensando que, cara, que privilégio poder ser justificado por Jesus, né? Que privilégio receber a graça dele e não receber a ira de Deus, né? Então, obrigado mesmo, uma boa reflexão. Muito obrigado. Amém. Irmãos, mais alguém gostaria de perguntar ou comentar algo? A gente está chegando no final, mas se alguém ainda quiser comentar, ainda tem um minutinho. Ô, Sérgio, eu só queria concluir Vai. aquela parte que eu estava procurando, pesquisando aqui. Aí eu Uhum. disse, quando eu encontrar, enquanto vocês estão falando, eu achei. Aí posso? Aí posso compartilhar de novo? É só um slide. Pode sim, fica à vontade. Só um momento. Foi nessa parte aqui, meus irmãos, que eu tinha pesquisado aqui, tinha deixado separado e ficou difícil de eu procurar depois. Mas exatamente sobre esse ponto, né? Escravos da justiça, que vai do versículo 15 ao 23. Algumas versões, elas colocam aquele subtítulozinho assim sobre súditos da justiça, né? E o que é que esse escravos da justiça ele traz para nós, né? Que primeiro, nós morremos para o pecado, né? Como eu falei anteriormente. E aí, como o pecado, né? Como foi que morremos para o pecado? Foi através do nosso batismo, da nossa união com Cristo em sua morte, né? Então, outro ponto que eu trago aí é que nós não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. E nós precisamos nos dar conta de que agora somos aquilo que Cristo é, ou seja, estamos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. E por fim, nosso velho eu foi crucificado com Cristo, a fim de que pudéssemos ser libertados da escravidão do pecado, né? Então, o velho eu, ele foi crucificado, né? Então, somos novo ser, um novo homem, uma nova pessoa em Cristo Jesus. É só esse ponto aí que eu queria concluir com vocês, tá certo? Vou agora aqui voltar para Sérgio. Voltou. Legal. Obrigado, William. Eu acho que ficou claro. Pessoal, eu queria então agradecer a cada um que esteve aqui com a gente essa noite. Essa é a nossa terceira aula, a gente ainda tem mais 2 aulas sobre Romanos. O William ainda vai continuar falando sobre santificação e depois glorificação, e depois chegar ali no finzinho da carta de Romanos com as despedidas. Então, eu gostaria de convidar vocês novamente para estar na próxima quarta-feira, para poder ouvir e acompanhar o restante das aulas, né? William, queria também muito te agradecer, eu sei que tem sido bem especial poder pensar em cada um desses aspectos, a maneira como você está
organizando os pensamentos, toda essa sequência. De fato, isso nos ajuda a pensar em vários desses aspectos, né, que alguns dos irmãos levantou nos comentários. Então, muito obrigado aí pela dedicação, que você possa ficar bem aí de saúde e a gente poder estar juntos aí na próxima quarta-feira. Pessoal, Amém. muito obrigado, boa noite a todos. Até quarta que vem, então. Boa noite.